Bom, gente, hoje o Psicanálise Conectada, um podcast de Janilton Gabriel de Souza e Mônica Godoy. Hoje nós vamos conversar sobre sonhos. Outro dia a gente falou sobre dormir e acordar. E agora nós vamos falar sobre a vida quando a gente dorme. A vida quando a gente dorme, ela acontece, né, Janilton? Exatamente. Tem um entre o acordar e o dormir, que é os sonhos. Isso. Então hoje nós vamos conversar sobre os sonhos à luz da psicanálise. Muito bom. Ô Mônica, eu não sei você, mas você sabe que eu começo a minha relação com a psicanálise com os sonhos? É mesmo? Uau, me conta. Olha, na infância, 5 anos, 4 anos, acho que bem antes, começo a sonhar. Eu falo, gente, que negócio curioso, porque você acorda com alegria, com tristeza, com os elementos do que foi aquela noite. Como se fosse a vivência do estar despertado. E o mais curioso, bom, alguns sonhos eram claros, né? E quando os sonhos começam a não ser tão claros assim? Alguns sonhos que, por exemplo, nos despertava. Eu começo a querer saber sobre os sonhos. E eu vou pergunto para minha mãe, pergunto para o meu pai. Não, isso é só sonho. Quem se aproxima um pouco, para a minha experiência, é a minha avó, que dizia que os sonhos ela correspondia a um bicho, o jogo do bicho. Eu falo, uau, então, dependendo do sonho, é um bicho. E eu falei assim, mas vó, quando eu vou saber que tal bicho é tal bicho? Você tem que fazer uma interpretação do sonho. Uma interpretação. Olha só. Aí eu abro papo para a gente conversar sobre a ideia da interpretação. Porque, claro, não vai dar no bicho para o jogo do bicho. Vai dar para um outro jogo, não dá. Olha, a gente ganha bem, viu? Se ganha o bicho, eu não sei, mas que ganha bem quando a gente consegue escutar. Você sabe que, assim, primeiro, vamos falar assim, tem muita gente que diz, eu não sonho. Não é possível. Olha, gente, todo mundo sonha e todas as noites, porque o sonho é o funcionamento cerebral. E o inconsciente é uma máquina de produzir sentido. Então, a gente produz sentido o tempo todo, mesmo quando a gente está dormindo. O que acontece é que a gente não lembra dos sonhos. E isso é assim, porque a gente foi feito para não lembrar dos sonhos, sabia, né? O inconsciente foi feito para te descansar com as histórias, as imagens, as cenas que ele manda à noite, sem que você se dê conta. Exato, o primeiro objetivo é manter a gente dormindo. Exatamente, e é dar uma higienizada, vamos dizer assim, no seu aparelho psíquico. Então, não lembrar dos sonhos é algo normal, mas é tão precioso quando a gente consegue ter acesso aos sonhos. Você sabe que a minha entrada em análise se deu com um sonho. Na minha segunda sessão de análise, lá nos anos, sei lá, final dos anos 80, anos 90, eu sonhei, olha que legal, que tinha uma porta fechada no consultório do analista. E eu estava sentada na cadeira, não era no divã, e um barulho ensurdecedor veio dessa porta, como se uma louca batesse na porta, querendo sair. E eu dizia para o analista, nossa, tem uma louca presa aí dentro, a gente precisa soltar ela. Claro que quando abriu a porta, a louca era eu, completamente louca. E isso me impactou tanto, foi a minha entrada em análise. Esse sonho me acompanhou durante uma vida. E eu acho que quando a gente faz a análise, quando a gente faz um processo em que você, vamos dizer, reporta a alguém, a um sujeito, a uma função. Na verdade, não é nem um sujeito nem alguém, é uma função que é o analista. Quando você reporta para esta pessoa um saber, você acha que ele sabe, a gente normalmente leva presentes para esse analista. E o sonho é um desses presentes. É muito legal pensar por aí. Você concorda? Demais, Mônica. Eu acho que na minha experiência você falou isso. Claro que toda essa minha relação que eu comecei contando vai desaguar um sintoma feito muito cedo, né? Isso vai me levar 5 a 6 anos
exatamente isso e procurar, eu não, meus pais procurarem um psicólogo, uma psicóloga que, coincidentemente, era uma psicanalista. Olha só. E lá eu descubro que vou tateando, vou descobrindo, o que é esse negócio que você faz? Que eu tô aqui, eu tenho uns negócios que não tá Um muito bem. enigma, né? Um Exato. enigma, tem uma coisa que eu quero saber aqui. Aham. Isso foi tão bacana, eu vou até me lembrar, se for do sonho, tem um sonho também que me acompanhou uma vida. E foi uma vida de elaboração na própria análise. Assim, eu vou lembrar que essa psicanalista mesmo, ela, bom, acho que foi um prato cheio, né? Quando chega uma criança e que vai querer contar sobre os sonhos. Olha, eu tenho isso, já contei para minha avó, minha mãe. Aliás, meus pais nem acham que é uma bobagem, é só sonho. Eu acho que tem mais coisa. Sei. E ali, uma análise para mim começa a acontecer. Sim. Inclusive, eu vou até me lembrar isso depois de um segundo momento da análise, já na adolescência, quando eu volto, eu vou me lembrar da cena quando eu chego para analista, porque você sabe, você também trabalha com crianças. A gente vai usar ali a brincadeira, o lúdico. E eu lembro que o momento que eu chego nessa análise para analista, eu falo, olha, eu entendi que eu venho aqui, eu desenho, eu faço tudo isso e te conto uma história depois. Só que se não for um problema para você, eu acho que eu já entendi que para que serve isso daqui, mas eu estou interessado em te contar a história. Posso? Ah, que legal. Ou seja, o que você está contando, né? O que você está falando? E eu acho que esse é o nosso assunto de hoje. Quando a gente tem um enigma e ele pode ser decifrado pelo sujeito ou por um outro, aquele enigma faz às vezes um sentido de garrafa de náufrago, onde a gente escreve e manda na esperança de que alguém receba. Faz sentido? Faz demais, viu, Mônica? E eu acho já quando a gente captura isso para enviar para o outro, a gente já também faz uma síntese. Claro, é isso. Bora conversar então sobre o despertar do sujeito a partir do momento em que ele endereça um pedido de decifração, de deciframento para ele mesmo ou para um analista. Faz sentido isso? Opa, demais. Eba!